Como já diz o tema, violência contra a criança. Então, de princípio, vamos começar por saber o conceito de violência. Quem aqui sabe o que é violência? O que é violência, menino? Violência é um ato de magoar alguém. Exatamente, está certo. Mas vamos num conceito assim, mais definido. Violência é toda forma de abuso físico ou psicológico, agressão, maus tratos, negligência, exploração e abuso sexual ou qualquer comportamento que prejudique o desenvolvimento da criança, o que constitui violência futuramente. E existem alguns tipos de violência, né? Que é a violência física e a violência psicológica. A violência física é mais ou menos o quê? É toda ação intencional ou não de um adulto para uma criança. Também temos a psicológica, que é toda ação ou omissão de tratamento humilhante, rejeição ou isolamento. A violência psicológica, o que é que origina? Por exemplo, nós adultos, muitos de nós, infelizmente, ainda temos a criança, às vezes comete uma coisa, qualquer coisa, né? Que esteja fora do normal. O primeiro passo que a gente dá, às vezes, é bater, e a criança vai crescendo com aquele hábito de apanhar surra, ralhetes, e mais tarde torna-se numa criança frustrada, impede o seu desenvolvimento escolar e origina muita coisa que depois essa criança transmite para outras crianças ou depois de adulto transmite também para os filhos, e assim a nossa sociedade vai se estragando, e que é muito mal, né? Não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. Dizer também que, infelizmente, ainda existe muita discriminação por parte de nós adultos para com as crianças. Infelizmente, na nossa sociedade ainda existe muito isso. Mas nós também podemos combater. O que é uma discriminação? Discriminação consiste no tratamento pior ou injusto dado a uma criança por causa de características pessoais. Nós às vezes temos preferência, né? Nós adultos temos preferência de criança, porque o fulano é mais inteligente na escola, então nós preferimos aquele. Por outro não ser muito inteligente, então nós destratamos. Quando uma criança apresenta essa debilidade, o que é que nós devemos fazer? É incentivar, puxar ainda mais, porque a criança às vezes já é assim na escola. Se nós ainda ficamos sempre a falar, você não presta, você não consegue fazer isso, aquela criança nunca vai ter força de vontade, porque automaticamente nós estamos a matar ainda mais aquela criança. Então a tendência é fazer com que a criança perca aquela falta de vontade e enfim. Em alguns casos ainda existe a exploração sexual de crianças. Nós ainda cá em Angola, em África, ainda existe a exploração de crianças. O que é a exploração de criança? A exploração de criança é todo tipo de atividade em que um adulto usa o corpo de uma criança ou adolescente para ter proveito de caráter sexual, geralmente com remuneração em dinheiro ou produto para a criança ou uma terceira pessoa. Por exemplo, o incesto. O incesto também é um abuso sexual. Normalmente o incesto é uma violência que é o casamento entre irmãos, pai, filha e sobrinho. Infelizmente, isso ainda existe. E isso também é uma violência contra a criança. Porque hoje acontece um casamento entre primos, a criança está a ver aquilo, vai ver que é normal, depois de um dia, uma certa idade, vai ver se o meu tio casou com aquela minha prima, eu também hoje posso casar com essa minha prima, mas está mesmo errado. E também
Podemos falar do tráfico de crianças. Ainda existe o tráfico de crianças. Cá não nota-se muito, mas lá fora, em outros países, ainda existe tráfico de crianças. Roubam criança para depois fazer troca de órgãos, tiram órgãos de uma criança para meter na outra, que infelizmente ainda acontece muito e é crime. Por outra, podemos falar também da instrumentalização. A instrumentalização é o ato do adulto utilizar a criança para a prática de prostituição, pornografia, crime, uso de drogas, venda e compra de cigarros e bebidas. É só para dizer, quando um adulto põe a criança, já usa a criança para, em troca, receber um dinheiro, como por exemplo, põe a criança na praça a vender, na rua a pedir dos adultos, o que isso origina? Origina com que a criança saia do ensino escolar. A criança fica a perder o tempo na praça, a vender, a pedir, fica fora do sistema de ensino. O que origina mais tarde? A delinquência. Depois dessa criança se tornar adulto, começou a pegar o dinheiro muito cedo, não frequentou o ensino e a aprendizagem, mais tarde vai inclinar-se para a prostituição, a delinquência e vai se tornar uma ameaça para a sociedade. Como nós amamos muito os nossos filhos, não tem aqui muitos adultos, somos poucos, mas sei que muitos estão a ouvir, porque estamos a falar a partir do microfone. Então tudo que a gente apela é a evitar o abuso contra a criança. Vamos meter as nossas crianças no ensino e aprendizagem para um dia ser alguém e ajudar a sociedade, porque estamos mesmo a precisar. E com base nesses pressupostos, é só para dizer que as Nações Unidas instituiu mundialmente o dia 19 de novembro como Dia para a Prevenção do Abuso de Criança. Evento este que nasceu em parceria ao dia 20 de novembro em 1989 como Dia Internacional de Luta pelos Direitos da Criança. Contudo, assim sendo, é só para cifrar também que as manifestações, que existem muitas manifestações contra a criança, que podemos dizer algumas, que é províncias contra a criança, muitas províncias ainda acusam muitas crianças de feiticeira. Existe muito cá em Angola, em algumas partes de Angola, existe ainda isso. E existe também muita criança fora do sistema de ensino, aprendizagem. Existe ainda a exploração em trabalhos domésticos de crianças. Existem também crianças em trabalhos informais, como no campo, fazem trabalhos forçados que impede o seu rendimento escolar, o desenvolvimento, impede o seu crescimento e tudo mais, e é realmente prejudicial para as nossas crianças. Em suma, concluindo, é só para dizer que a criança precisa de ser educada com amor e carinho pelos seus progenitores, visando alcançar o seu desenvolvimento integral. Contudo, é só para terminar com algumas palavras, que é o seguinte. E esta palavra vai dirigido para os nossos adultos aqui presentes. Não deixe que o sorriso da criança se transforme em lágrimas. Porque onde existir uma criança chorando, ponha a sua mão. Vamos então terminar com o lema. Eu vou dizer, depois todas as crianças vão me acompanhar. Criança protegida, família feliz, criança educada, futuro garantido. Vou repetir mais uma vez. Criança protegida,
família feliz. Criança educada, futuro garantido. Apanharam crianças? Podemos repetir? Apanharam? Então vou repetir mais. Criança protegida, família feliz. Criança educada, futuro garantido. Acho que agora todos vão repetir comigo. Vamos todos. Criança protegida, família feliz. Criança educada, futuro garantido. Mais uma vez. Criança protegida, família feliz. Criança educada, futuro garantido. Sim, senhora. Afinal de contas, nossas crianças estão atentas. Uma salva de palmas. Sim, senhora. Contudo, é só para dizer mais uma vez que o Gabinete da Ação Social, em companhia do INAC, agradecemos muito pelo convite feito pela Associação Munga, mais uma vez. É só para dizer que estamos aqui, no que der e vier, sempre que precisarem, as nossas portas estão abertas. Muito obrigada. Uma salva de palmas mais uma vez para a nossa mãe, Tereza. Em primeiro lugar, quero saudar, em nome da Direção Provincial do INAC, a todas as crianças, a nossa SOBA e os membros da organização ONG Munga e agradecer pelo convite. Esta palestra, tendo em conta, em alusão à campanha dos 19 dias de ativismo de prevenção ao combate da criança, sob liderança da Associação Munga, pelo qual agradecemos mais uma vez o convite em dissertar o tema da palestra. Eu me sinto um pouco ultrapassada pela colega do Minarse, mas temos o nosso subsídio tocando. Vocês conhecem os 11 compromissos? Quem conhece os 11 compromissos? Acho que temos trabalho. Nós temos é que divulgar os 11 compromissos e os 10 direitos da criança. Mas eu vou me focar mais no direito número 7, que é: a criança tem que ser protegida contra as formas de violência física e psicológica. Já também o nosso trabalho árduo foca-se também no compromisso número 8, que é a prevenção e mitigação da violência contra a criança. Nesta senda, acredito que estavam atentos com o conceito de violência. Mas o meu contributo vai: a violência da criança só acontece em Angola. É a realidade e não podemos fugir. Uma vez que a violência contra a criança é um fenômeno global que acontece em todo o mundo, nas várias formas de manifestações. Ocorre em diferentes fases do desenvolvimento da mesma e é influenciada por uma ampla gama de fatores. A colega do Minarse disse alguns fatores ou como se manifesta algumas violências, que é muito importante nós, como adultos, passarmos essa mensagem às crianças e não desvalorizar aquilo que são os desafios da própria sociedade ou comunidade. Vamos aqui saber quais são as consequências da violência contra a criança. As consequências da violência contra a criança são devastadoras, podem provocar óbitos e mesmo as que sobrevivem têm probabilidades de carregar terríveis cicatrizes físicas e psicológicas. Toda aquela criança que sofre de violência doméstica
têm problemas psicológicos e também algumas, quando a violência é muito agressiva, têm problemas físicos. Nesta senda, ou melhor, as consequências físicas, deformidades físicas, que ficam com cicatrizes corporais, perda de algum órgão do corpo, lesões, invalidez permanente ou temporária. As crianças que sofrem de agressão ou violência ficam com invalidez permanentes ou temporária. Há crianças que de tanta violência ficam com manchas, mas se tiverem que ter um bom tratamento, essas manchas já não serão permanentes, mas sim temporárias. A consequência psicológica, o comportamento da criança torna-se agressivo, a criança fica com baixa e autoestima, com dificuldade de adaptação escolar, reprodução na escola ou melhor, salvo erro, reprodução na escala de violência. Então temos que ter muito cuidado. Eu acho que aqui tem poucos adultos, mas se tivesse mais também poderiam passar a mensagem. Eu acho que a violência psicológica é a mais grave, porque a criança fica com problemas, não assimila, fica com medo de tudo. A criança sempre vai pensar, suponhamos que eu venha para ter como uma criança violentada, ela se calhar vai pensar que eu vou fazer-lhe o mesmo que ela vive, mas enquanto não. Por isso é que temos que ter cuidado com a violência, tanto a física como a psicológica. Dando continuação, há informações existentes sobre as causas e manifestações da violência contra a criança em Angola. Essas informações contra a criança em Angola estão documentadas. Acredito que nós, como instituição, quando nos aparece caso nos nossos gabinetes, exemplo prático que estamos a viver hoje em dia são os abusos sexuais. Estamos a atender muito caso de abuso sexual. Crianças de 3 anos, 4, 5 estão a ser abusadas de abuso sexual. Então, tem que se ter tudo, mas tudo registrado para com que a resolução seja mais eficaz. Porque também, dentro dessa documentação registrada, para melhor advocacia da criança, trabalhamos diretamente com o SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, que dá um tratamento de correção para o devido tratamento do processo. O INAC também tem realizado, outras instituições também têm realizado do governo e da sociedade civil. Os referidos estudos sugerem que devemos ser feitos para prevenir o combate pela violência. Todo mundo, tanto os adultos como as crianças, têm que estar preparados para se prevenir do combate contra a violência. Então, agora os nossos meninos também vão saber o que é necessário para acabar com esta prática. Entenderam? Ficam atentos o que é necessário para acabar com esta prática, que é a violência contra a criança. É necessário que a família, a comunidade e o Estado tenham a responsabilidade primordial de tomarem medidas concretas para prevenir esse combate à violência contra as crianças e trabalhar no sentido de garantir-lhes um ambiente sem violência. É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. O Estado, falo de forma geral, o governo, de forma simples é o governo. De forma geral é o Estado. O Estado é que tem que ter mais anuência contra
contra a resolução dos problemas das crianças violentadas. É necessário que todos nós, familiares e membros da rede de proteção e promoção do direito da criança, é necessário que nós que estamos aqui, os familiares, membros da rede de proteção e promoção do direito da criança, deputados na Assembleia Nacional, magistrados, autoridades públicas, religiosas, profissionais da educação, profissionais da saúde, da assistência e da sociedade civil, que temos que assumir o compromisso de não calarmos e fazer com que os agressores e exploradores sejam sancionados e as suas penas divulgadas. Todo aquele elemento que tiver ou tem este hábito de violentar a criança, nós, a sociedade, os deputados, o governo e as organizações que lutam pela promoção e proteção das crianças, tanto como o Omunga, temos também a Rede da Criança, tem o INAC, tem a Ação Social, todos temos que estar de mão dadas para a resolução desse problema. E essas pessoas têm que ter penas, têm que ser mesmo condenadas, e essas pessoas também têm que ser divulgadas. Só assim é que teremos uma resolução do problema contra a violência da criança. E também eu acredito que quando comecei, perguntei se as crianças sabem os 11 compromissos ou os 10 direitos, ninguém conseguiu falar. Então temos muito trabalho. A Omunga, não só, e as outras associações ONGs, temos muito trabalho de divulgar os 11 compromissos. Para os direitos, o direito número 7 luta contra a proibição do combate à violência. E para os 11 compromissos, o compromisso número 8 luta para a prevenção e mitigação da violência contra a criança. Então, são duas coisas diferentes, mas com conceitos comuns. Então, temos que trabalhar arduamente. Nós, como instituição do INAC, estamos aqui não só para fazer parte de palestra, mas também queremos trabalhar junto do Omunga para a resolução de certos problemas. Mas também é de dar a conhecer o Omunga, né? Sendo uma ONG que vela pela proteção e promoção da criança, que o governo, na pessoa do INAC, da Ação Social, não pode só encarar as coisas diante do Omunga em pontos negativos. Temos que andar de mão dadas, resolver os problemas e não conotar só as coisas negativas, mas também dar subsídios, porque ninguém aqui quer encontrar problemas, mas sim resolver problemas. Estamos em condições, estamos numa nova era, estamos numa nova república. A criança é a prioridade absoluta do Estado. Então, são as crianças que serão o futuro da manhã, são as crianças que vão amanhã ou daqui a 20, 30 anos, serão os futuros presidentes da República, serão os futuros deputados, serão os futuros... Aqui, neste meio, sairá mesmo também alguém que vai representar a área da colega na área social, sairá também alguém que também vai representar a diretora municipal do INAC. Então, todos de mão dadas, vamos trabalhar. Vocês nas escolas, nas igrejas, quando notarem que uma criança foi violentada, ou melhor, bateram essa criança, tem a obrigação de queixar. Todo mundo tem que denunciar, porque quem não denunciar, não estaremos a resolver nada. Então, temos o direito de denunciar para essas pessoas serem condenadas. Ouviram? Ouviram, menino? Quem ouvir que bateram um menino, o papai ou a mamãe ou a tia, tem autonomia de queixar. Ouviram? Está aí o mano do Omunga, o mano Gabriel, não é isso? O mano Gabriel é a pessoa mais indicada para expor os problemas de vida aqui na comunidade. E se ele
poder resolver no momento, vai resolver. Caso não, tem que recorrer. E nós temos a nossa autonomia da advocacia às crianças. Muito obrigada e vamos continuar com o ambiente até onde puder. Obrigada. Mais uma salva de palmas para a mamãe. Maria Serviço, uma salva de palmas, por favor. Ok, muito obrigado mais uma vez. Todos nós, papás, mamães, encarregados de educação, ouvimos que o nosso maior desafio é aprendermos sobre os 11 compromissos que o governo angolano assumiu para com a criança, não é? E desses 11 compromissos, o número 8 diz precisamente que é preciso prevenir e combater a violência contra a criança. Cá entre nós, há alguma criança ou algum encarregado que queira colocar alguma pergunta ou que tenha alguma dúvida em relação à palestra? Sou Antônio. Fernandes. Por que na escola não dão lanche? Teófilo Rafael Castro. Você queria apresentar violência como o pai bate uma criança. Tá muito bem. Por que algumas pessoas, sabendo que é violência, elas praticam? Adelma. Sim. Quero perguntar se já presenciaram um tipo de violência. Então vamos deixar as nossas queridas mamães ajudarem-nos a compreender um bocadinho essas 4 perguntas, que por sinal são bastante interessantes, que os nossos meninos acabaram de colocar, ok? Por favor, a vossa máxima atenção, tá? Obrigado. Eu vou começar por responder a pergunta do Teófilo Cassinda. O Teófilo procura dizer, quando o pai bate a criança, é violência? Quando o pai bate a criança, é violência, sim senhor. Porque a partir do momento que a criança errou e o pai vai já para cima da criança, a bater, porque às vezes violência não é só quando tocam no corpo. Mesmo palavras também é uma violência, palavra agressiva. Realmente a pergunta do Teófilo é muito pertinente. É violência, sim senhor, quando o pai bate a criança. Então, por isso apelamos aos pais que conversem mais com as nossas crianças, evitam a violência, porque quanto mais a violência for praticada, estamos a prejudicar as nossas crianças e a mutilar cada vez mais as nossas crianças. O Adelmo Fernandes fez também a seguinte pergunta. O Adelmo Fernandes procura saber se nós, cá na mesa de presídio, já presenciamos algum tipo de violência. É só para dizer no Adelmo que eu particularmente já presenciei, sim senhor. Infelizmente ainda acontece muito na nossa sociedade. A cada dia que passa, a violência contra as crianças está a se repetir muito. Por acaso já presenciei e não foi nada agradável, mas pronto, a gente quando presencia esse tipo de violência, a primeira coisa que a gente faz é chamar a pessoa, conversar o porquê desta atitude, aconselhar, e muitas das vezes o importante mesmo é denunciar.
para ver se aquela mamã ou aquele papá para com aquele hábito de violentar a criança. Porque quando acontece algo de errado, é preciso que as autoridades competentes intervenham, é para diminuirmos então a violência contra as nossas criancinhas, que não é nada muito bom. Agora passo a palavra também para minha colega Maria Serviço para responder também as seguintes perguntas. Eu vou começar mesmo do jeito que foram fazer a pergunta. O Edson Antônio perguntou por que nas escolas não dão lanche. Nós, como INAC, poderíamos até dizer que deveria ter, né? Há lanche nas escolas, só que não abrangiu a todas as escolas, já que o Mano também, do 11 de junho, disse que a Zona Alta não tem nenhuma escola que se está a beneficiar do lanche, da merenda escolar. Acredito que tem algumas, mas não, pelo orçamento, nem todas foram abrangidas, mas que existe, merenda escolar existe, mas nem o governo vai fazer paulatinamente. Sim, agora, a mamã, que é a nossa soba, também disse que aqui a escola de São Miguel também já era abrangida, ou sempre foi abrangida pela merenda escolar, mas não sabe por que este ano, né? Não foi. Sim, este ano não sabemos por que também este ano deixaram de dar a merenda escolar aqui na escola 1 de agosto, não é isso, mãe? Mas nós vamos levar a preocupação atrás esses últimos meses. Sim, então quer dizer que a escola 1 de junho foi beneficiada, 1º de agosto foi beneficiada. Então vamos levar a preocupação junto do governo local, se calhar terá um tratamento mais eficaz para poderem ter o acompanhamento ou o apoio da merenda escolar. Para o menino Teófilo Cacinda, realmente, quando o pai bate, é violência. Todo mundo, eu acho que a criança atual já não passa naquela porrada do antigamente. Nós, enquanto adultos, também passamos por certas palmatórias, mas só não se fazia sentir. O pai batia, aleijava e ficava assim. Mas atualmente, aquele pai que bater, o filho tem direito de denunciar o pai, para o pai ter tratamentos diante dos órgãos de direito, que são os tribunais, o CID, e para uma medida coerciva. O menino Samuel Quibeca perguntou se por que algumas pessoas sabem que é violência, mas praticam. Acho que é ignorância por parte dessas pessoas que praticam. Ele sabe, se bater uma criança, olha que as crianças atuais estão a crescer muito peritas, muito astutas. Você bastar bater uma criança, a criança já fica com ódio, rancor e nem quer saber desse adulto que bate essa criança. Então, é uma pena que essas pessoas são ignorantes, sabem que não devem bater, mas pode bater. Exemplo prático é nas escolas. Anos atrás, os professores tinham autonomia de bater para os alunos aprenderem, mas agora não se pode bater. Passa tudo por um diálogo. Conversar com a criança, saber dos problemas que a criança vive, possa ser que aquele mau cuidado da criança vem ou surge da família. Se calhar são problemas que ele se depara com os pais em casa e torna-se uma criança violenta. Por isso que antes de bater tem que se fazer um estudo, ou melhor, conversar, dialogar bastante contra as crianças. Para o menino Adelmo Fernandes,
Se nós, ou melhor, se vou falar de mim particularmente, se já presenciei um ato de violência, já presenciei. E foi muito triste, sobretudo quando as crianças não querem fazer a tarefa, não querem estudar um pouco, nem querem fazer leitura. Esse caso de violência que eu presenciei é uma sobrinha minha e vivia na altura com a minha cunhada, que era a madrasta dela. Ela, não sei os problemas que vivia com o pai da criança, que ela despejava todo o problema, toda a raiva na enteada. Primeira preocupação era se mandaram tarefa, se mandaram ficar ali, e nunca tinha amor pela criança. Olha que a justiça faz sentir perante a criança. A miúda só chorava, tinha pavor da madrasta. Quando visse que a madrasta dizia-lhe: traz o caderno para fazermos a tarefa, ela já chorava escandalosamente, porque sabia que um erro qualquer na tarefa seria uma porrada. Então, isto não é certo. Eu sei que aqui tem papás a ouvirem e tem também pessoas já um pouco crescidas. Eu sou de opinião que não devemos bater as crianças, mesmo que não aceitam fazer os deveres de casa. Conversem bastante, tenham mais responsabilidade no sentido de educá-los com amor e carinho, para com que elas não vivem medo, vivem atormentadas, vivem feridas psicologicamente. Era tudo. E não sei se tem mais pessoas, em função das nossas respostas, pode ter alguém que tem mais uma inquietação. Estamos aqui para passar aquilo que nós soubemos. Muito obrigada. Ok. Uma salva de palmas mais uma vez. Na Oisunada São Miguel, mais uma salva de palmas, por favor.